vereador Valim, bancada PSD. Muito bom dia, presidente, a você que nos acompanha pelas mídias sociais, TV Câmara. Vou falar referente a um assunto, dando sequência ao que o vereador Rafael Bueno já relatou anteriormente. Em uma reunião que tive o privilégio de participar a convite do Executivo, com a base do governo, onde é que levei algumas sugestões, inclusive uma delas foi o hospital de campanha. Nós estamos passando por um momento extremamente delicado em Caxias do Sul, acredito que em nível de Serra Gaúcha, porque quando fala-se de saúde, é algo que só quem sente na pele, o familiar que acompanha um parente, um irmão, um pai, uma avó, um vizinho, que está há 15, 30, 40, 50, 60 dias numa UPA Central, UPA Zona Norte, sabe as dificuldades que são. Infelizmente, Caxias do Sul, a imprensa, é importante buscar esses dados, fazer visitas nesses locais e mostrar para a população a gravidade que estamos passando. Hoje, eu recebo quase diariamente no meu gabinete, através da minha assessoria, pessoas que me ligam de madrugada, desesperadas, que não sabem o que fazer. Por quê? Porque não tem um leito hospitalar. Como nosso colega vereador Rafael Bueno falou, 115 pessoas em lista de espera. A semana passada era 80, era 70, era 50. Tu imagina, tu tem que torcer para alguém dar alta, alguém vir a óbito. Olha o ponto que nós estamos chegando para você conseguir um leito hospitalar. O Hospital Vivi Ramos lotado, o Hospital Pompeia lotado, o Hospital Geral lotado. Uma parte. Aí nós temos 49 municípios de abrangência. Daí está eu sou um usuário do SUS, sou o vereador Juliano Valim, uso o SUS de Caxias do Sul. Inclusive pego medicamentos no CES lá. Tu imagina, tem um cidadão lá em Bom Jesus, lá na Jaquirana, lá na Barra da Chapada, lá em Cazuza Ferreira, aqui em São Marcos, Flores da Cunha, o cara quebra uma perna, uma mordida de cobra, lá, uma cascavel, chega aqui, é prioridade. E daí meu familiar que está lá na UPA vai morrer. Então, assim, temos que rever essa situação. Acho que em nível de governo de estado, em nível de governo federal, eu acho que assim, você só vê nas publicações, em tal, nem vou citar aqui porque isso é normal, né? Só vê cidades lá com fotos, patrola nova, ambulância nova, emendas que os deputados encaminham para os municípios. Claro, você vai na frente do Hospital Pompeia, é fila de ambulância de diversos municípios. Vai no Hospital Geral, é fila. Vai no Hospital Vivi Ramos, é fila de outros municípios. E nós aqui de Caxias, morrendo. Por isso que as capelas mortuárias não vencem mais. É em torno de 30, 40 velórios por dia. Olha, 950 pessoas aproximadamente por mês morrendo em Caxias. E nasce por mês em torno de 550 pessoas por dia, por mês em Caxias. Quer dizer que Caxias está virando uma população idosa. Onde que nós vamos parar nesse ponto? Tu vai ter que chegar na UPA e praticamente fazer uma seleção. Qual que é o que menos tem possibilidade de morrer para poder mandar para um hospital? Então, assim, nós estamos falando de hoje do segundo maior polo metal mecânico do país. Eu nem culpo o prefeito, eu diria que tem que ter falta de gestão. Começa desde a nossa secretária da Saúde, ao governo do estado, ao governo federal. Mas alguém tem que ir em busca, alguém tem que provocar esse assunto. Alguém tem que ter que pegar a rédea do cavalo lá e ir em frente. Do jeito que está, não dá para continuar. O hospital de campanha é uma das soluções, por quê? Porque esses casos básicos, agora que é inverno, que é parte gripal, todas essas pessoas podem ficar em observação nessa parte do hospital de campanha. É simples. E os graves, sim. Porque não adianta ir lá na UPA, tá um acúmulo de pessoas, é gente se babando, é cadeirante, é crianças pelo chão. É só indo lá para você presenciar.
E não adianta ficar cobrando, o médico, tu fica 6 horas, mas tu vai colocar onde o vivente lá dentro? Olha, o cara fica pendurado, sentado com o soro lá, porque as camas hospitalares que tem dentro das UPA estão lotadas, estão cheias. Então tem que rezar para alguém vir a óbito ou alguém dar alta. Caso contrário, vai morrer nas UPA. O seu a parte, por gentileza, acho que foi o vereador Cadório primeiro. Vereador Valim, eu, como presidente da Comissão de Saúde, tenho recebido muitas reclamações, realmente. É inadmissível o número, é em torno de 130 pacientes aguardando leito. O hospital de campanha é uma bandeira que eu já defendi, mas eu vou me focar no hospital geral. Há um silêncio, eu acho que deveria partir do próprio hospital geral a iniciativa de pôr em funcionamento os 40 leitos. Existe o prédio construído e ele tem que funcionar. Então tem que envolver, tem que existir um grito, tanto da Secretaria de Saúde como do Hospital Geral, para que isso realmente aconteça. O silêncio me preocupa. E eu, na Comissão de Saúde, nós como Comissão de Saúde, somos muitos demandados. E é como o senhor disse, quem tem um paciente, a família que tem alguém esperando a internação, sofre muito. E precisamos achar uma alternativa. E essa discussão tem que acontecer aqui na casa, acontece, para que o movimento aconteça. O silêncio, quando existe uma pauta de 130 pacientes aguardando, me preocupa e a sua fala é importante. Agradeço vossas considerações. Vereador Rafael Bueno, por gentileza. Bom, vereador, primeiro eu não torço para ninguém morrer para desocupar leito para um outro, né? A gente não tem que rezar para isso, a gente tem que rezar que todo mundo se recupere. Mas, vereador, a sua fala mostra a preocupação latente na nossa cidade. Quando a gente observa, e eu lembro na legislatura passada, quando nós temos uma visita da Comissão de Saúde, vereador Renato Oliveira, lá em 2017 para 2018, nós temos uma visita e foi mostrada a obra do Hospital Geral que estava parada, porque deram um calote, o prefeito à época deu um calote no Hospital Geral. E eu disse, vamos montar uma comissão na Câmara de Vereadores, vamos montar. E vamos para Brasília. Sério, vereador, vamos fazer isso? Eu digo, vamos fazer isso. Mas eu nunca fui, por parte da direção. Eu digo, pois nós vamos. Nós conseguimos mais de 25 milhões de reais para as obras. Se tem hoje aquela obra, é porque a gente bateu muita perna lá em Brasília. Só que eu não admito que agora, em cima de uma calamidade, a direção do Hospital Geral barganhe em detrimento de vidas. O que eles estão fazendo agora é barganhar recursos, tá? Porque o governo federal destinou mais de 10 milhões para abrir os leitos, e aí não, fazem nota de repúdio endossada pela prefeitura, que não pode, que não querem esse dinheiro. Então eu faço um apelo ao prefeito Adilódio Domênico. Prefeito, que eu sei que estão assistindo, vamos fazer um hospital de campanha. Vamos trancar uma avenida aqui da nossa cidade, aqui na Maesa. Vamos trancar Passo de Castro e fazer um hospital de campanha. Hoje nós temos mais de 100 pessoas aguardando leitos. É aguardar a via óbito ou sair do leito. E vereador, cada dia que uma pessoa que está lá esperando um leito na UBS, nas UPAs, é um dia a mais que a doença se agrava, porque as UPAs não têm todas as tecnologias que um hospital tem. E uma pessoa que tem um problema vascular, tem gravidade, e se não for feita uma intervenção imediata, o que vai acontecer com essa pessoa, sabe o que é? É amputar uma perna. Daí as pessoas vão procurar o senhor, vão me procurar eu para dar uma cama hospitalar, uma cadeira de roda. Então nós precisamos tratar imediato essas pessoas. E nós nem iniciamos o topo do inverno ainda. A hora que começar a esfriar, essa semana já promete, semana que vem também. As crianças, os bebês e os idosos com adoecimento. Então nós precisamos ter um corpo aí técnico da prefeitura que garanta um hospital de campanha. Se não isso, vereador, os óbitos que o senhor falou aí, nós vamos entrar para o Guinness Book de tantas pessoas que vão morrer. Obrigado. Exatamente. Vamos se tornar igual à época do Covid. Cada dia aumentando cada vez mais os óbitos. Gente, ok. Então, assim, encerrando a minha fala, presidente Bressan, estamos em calamidade pública. Isso é fato e certo em questão da saúde de Caxias do Sul. Hoje é algo complexo, é algo preocupante
E nós precisamos de atitudes urgentes e acharmos fórmulas. No momento que nós somos vereadores, no momento que nós somos prefeito, no momento que nós somos secretário, no momento que nós somos deputados, no momento que nós somos prefeito, o governador ou o presidente tem que achar soluções. Caso contrário, nós temos indo a ladeira abaixo. Meu muito obrigado. Declaração de líder, bancada do PC do B.